A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título A Encarnação do Verbo. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2025 e agora, nesta lição, nós vamos falar de uma doutrina muito importante para o cristianismo, que é a questão da encarnação de Jesus Cristo. Nós entendemos que Jesus ele foi sim um ser humano, 100% ser humano, 100% humano, com todas as necessidades humanas. E essa doutrina ela é importante porque se Cristo não foi um ser humano, não teve como ele morrer na cruz do Calvário, não teve como ele sofrer pelos nossos pecados. Então a gente vai falar muito disso durante esta aula. Então é muito importante a gente enfatizar a encarnação do Verbo e mostrar dentro das Escrituras que Jesus, de fato, ele encarnou e ele foi um ser humano completo. Na lição número 5, nós vamos voltar a falar de Jesus. Vamos mostrar que Jesus também é Deus, é 100% Deus. Então ele é 100% homem e 100% Deus. Lembrando que estamos estudando aqui no contexto apologético. Então a ideia aqui é fazer uma defesa da fé cristã, defender essa doutrina e mostrar as heresias que negam a questão da encarnação, do nascimento virginal. Então, assim, nós estamos diante de um material de qualidade bem completo, com muitos temas a serem tratados. Temas aqui que eu tenho certeza que muitos nunca ouviram falar. Então, assim, você já ouviu falar de docetismo? O que é o docetismo? Quem foi Marcião? Quem são os Mormons? O que é a Igreja da Unificação, como alguns chamam por aí a Igreja do Reverendo Moon? Então são temas que estão presentes nessa aula e que eu vou explicar em detalhes aqui tudo que eu falei e muito mais. Então tudo que está dentro da lição, vou passar aqui em cada tópico e subtópico explicando em detalhes para que você possa de fato entender essa doutrina que é fundamental para o cristianismo, quais são as heresias e quais são as seitas, as religiões que divulgam essas heresias por aí. São heresias antigas que surgiram lá na igreja primitiva, no entanto, também está presente nos dias de hoje. E a gente precisa estar preparado para mostrar a verdade, apresentar dentro das Escrituras o que de fato a Bíblia ensina sobre Jesus Cristo. E durante a aula eu vou apresentar aqui muito material extra para que você possa compreender um pouco mais o tema. Então eu vou dar uma pausa aqui no slide, aí eu vou apresentar ali um conteúdo um pouco mais completo, depois a gente volta para o slide, vai ser uma aula bem dinâmica, eu tenho certeza que você vai aprender muito. Eu vou usar aqui o slide em PowerPoint, nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado, então você pode baixar o slide e já ministrar uma aula na sua igreja. Se você quiser modificar, tem como modificar, porque ele é em PowerPoint. Então assim, nós temos muito conteúdo no EBD em Foco, nós temos o conteúdo de assinante que dá direito aos slides de adultos e jovens, slides de escatologia, discipulado, sermões em PDF, curso base de teologia e cursos diversos. Eu vou apresentar aqui a plataforma, porque a gente fez uma pequena modificação na plataforma e ficou muito legal, ficou muito bom. Então, assim, aqui é para quem não é assinante. Então, quem não é assinante vai ver aqui o conteúdo que a gente tem, de slide. Está faltando aqui o de jovens, mas a gente tem o de jovens também, adultos e jovens, slide de escatologia, discipulado, como eu já falei. Nós temos o subsídio em PDF, que é totalmente gratuito. Então, basta você clicar aqui, eu vou abrir aqui no link separado, tem os antigos e os novos, Então, a gente vai postando aqui de adultos e jovens, eles estão assim um pouco escondidos, eu vou colocar uma imagem maior para eles, mas você já vê escrito aqui, acho que já dá para acessar tranquilamente, Embaixo nós temos aula em vídeo e áudio de adultos e jovens, slides anteriores que são salvos em PDF, totalmente gratuito para você baixar, são mais de 700 slides para você baixar aqui, estudos e sermões em PDF, que tem uma parte que é gratuito, conteúdo extra em PDF que é gratuito, vídeos extras. Então assim, podemos dizer que 70% do nosso conteúdo é gratuito, você acessa gratuitamente, sem falar dos cursos também que estão disponíveis. Aqui você vai clicar no menu curso para professores de EBD. Depois eu vou colocar na página inicial também a questão dos cursos. Então, assim, uma plataforma bem completa que vai ajudar bastante. Aqui abriu, o subsídio em PDF, na verdade está abrindo, a internet está um pouco lenta, mas vai abrir aqui. Então, você clica aqui na setinha para fazer o download, baixa e fica com esse material para você, compartilha no WhatsApp, do jeito que você achar melhor. Quem é assinante vai acessar a página de assinante, que é muito parecida, quase a mesma coisa, só que vai estar liberado esse material, então basta você clicar para acessar, também parecido, aqui tem os slides anteriores, para quem vai usar aí os slides das lições anteriores, e, por exemplo, você pode acessar os slides de teologia, A gente vai falar aqui do Evangelho de João, Evangelhos sinóticos. Então tem assim alguns slides no curso de teologia e um deles é dos Evangelhos sinóticos, Você pode clicar aqui
e abrir. Está tudo muito lento aqui, né? Não está abrindo agora, mas enfim, assim, não é problema no site, né? É problema na minha internet, que eu estou um pouco longe aqui do roteador. Mas de todo jeito, né, você vai ter acesso a esse material de qualidade, um material muito bom mesmo, né, que complementa a lição, além de te dar esse suporte do slide, de subsídios, e tem coisas que complementam. Então vale a pena você conhecer a nossa plataforma, nosso site ibedemfoco.com, né? Está aqui o nosso site. Então você pode acessar ibedemfoco.com, ver todo esse material, ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp se você ficar com alguma dúvida, né, quiser receber logo o material pelo WhatsApp, pode enviar mensagem. E também nós temos grupos no WhatsApp na descrição do vídeo, tem tudo informando aí. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula no nosso texto áureo. Essa parte que eu falei aqui do site, ela é importante porque muita gente acha que nós somos apenas um canal do YouTube. Mas não, nós temos muito mais conteúdo. Então, por isso que eu faço essa pausa e falo desse conteúdo, porque ajuda muito mesmo. O texto áureo diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. Então, o Evangelho de João, evangelho que vai enfatizar essa parte divina de Jesus, e ele começa, né, ali falando que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele apresenta ali o Verbo, Logos de Deus, e no versículo 14 ele deixa bem claro que esse Verbo ele habitou entre nós, ele se fez carne. Verdade prática, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. É muito importante nós enfatizarmos a vinda de Jesus como um ser humano, porque se ele não fosse um ser humano completo e pleno, jamais ele teria morrido na cruz do Calvário, sofrido e perdoado os nossos pecados. Então Jesus, de fato, né, ele foi sim um ser humano, ele viveu entre as pessoas como um ser humano qualquer. Tanto que Jesus passou despercebido por 30 anos. Durante 30 anos ele, enfim, foi uma pessoa comum. Depois ele iniciou-se o seu ministério e continuou sendo essa pessoa comum. Mas ele demonstrou ali que ele é Deus através das suas ações, através do perdão dos pecados que ele oferecia, através dos milagres, enfim. Então, assim, Jesus, né, ele, como uma pessoa comum, ele viveu uma vida plena, completa, perfeita, deixando exemplo para nós. Então é muito importante nós estudarmos a humanidade de Jesus, porque se você está passando por uma dificuldade, Jesus também passou e venceu, então ele deixou o exemplo. A leitura bíblica em classe se encontra nas cartas de João, na primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, depois 4, de 1 a 3 e também a segunda carta de João, versículo 7. Recomendo você ler as duas cartas na íntegra, é pequeno, tranquilo de ler, e você vai entender aí que João está combatendo muitas heresias, né, principalmente do gnosticismo, que era uma heresia que dominava ali, né, na igreja primitiva, e muitas heresias saíram do gnosticismo. Mas durante a aula a gente vai falar mais especificamente sobre isso, durante a aula a gente volta nessas passagens bíblicas também. Introdução. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. A gente vai falar de Jesus Cristo em algumas aulas, né? Nessa aula aqui é a primeira. Na próxima aula a gente vai falar sobre a Trindade, então a gente vai falar de Jesus também, e depois a gente vai falar da divindade de Jesus. Mas, enfim, nessa aula aqui sobre a encarnação de Cristo, a gente vai enfatizar o lado humano de Jesus, né? No caso aqui, o mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. Então, quando a gente lê o Evangelho de João, a gente percebe que a ênfase dele é na divindade de Jesus. Ele está escrevendo o tempo todo que Jesus é Deus, ele mostra mais aquela intimidade de Jesus com os discípulos e tal. Então, a divindade de Jesus está muito mais presente em João do que nos outros evangelhos. Mesmo assim, João deixa bem claro que Jesus teve um corpo físico, que ele encarnou, como a gente já leu no capítulo 1, versículo 14, lá no texto áureo. Então, a presente lição é uma apologia à sua humanidade plena, ou seja, uma defesa da humanidade plena de Jesus, que Jesus de fato foi um ser humano. Tópico 1, heresias que negam a corporeidade de Cristo, ou seja, heresias que negam que Jesus teve um corpo humano. Assim, eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu já vi algumas pessoas, assim, até mesmo dentro da Assembleia de Deus, né? Falta de entendimento, mas enfim, já vi falar que Jesus não poderia ser 100% humano porque o ser humano é pecador, o ser humano erra e falha. Se Jesus fosse 100% humano, ele também seria pecador. No entanto, a gente está falando aqui daquilo que é intrinsecamente humano.
não daquilo que veio depois da criação do ser humano, como o pecado. O pecado ele veio depois, o pecado ele entrou no mundo e ele contaminou o ser humano. Mas o pecado não é algo intrinsecamente humano. Algo que é intrinsecamente humano, por exemplo, é a questão física, questão do tato, questão do gosto, da visão, ou seja, o nosso corpo como um todo, coisas intrinsecamente humanas. Então, como seres humanos, nós temos algumas características que são intrínsecas de nós e que Deus nos fez assim. Então, quando nós dizemos que Jesus encarnou, que ele teve um corpo, que ele assumiu todas as nossas características. Tá? Então, Jesus realmente ele foi um ser humano na sua plenitude, sem pecado, porque o pecado não é intrínseco do ser humano, é algo fora parte. Fecha parênteses, vamos para o tópico 1.1. O que é docetismo? Então, aqui, o primeiro termo que a gente vai entender melhor, que tem a ver com uma heresia antiga, uma heresia lá da época da igreja primitiva. O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. Então, dokel significa isso, ter aparência. Aparenta ser alguma coisa, mas não é de fato, só tem essa aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Então, assim, os docetas, eles afirmavam que Jesus não tinha um corpo físico, que as pessoas olhavam para ele, via ali um corpo, mas aquilo era algo aparente. É como se Jesus tivesse se materializado para as pessoas enxergar ele, mas na verdade ali não estava um corpo físico de fato. E isso aqui tem implicações sérias para o cristianismo. Como que seria o nascimento de Jesus? Então eles vão negar também o nascimento da Virgem Maria e enfim, eles vão negar praticamente tudo, até a morte de Jesus, Como que seria Jesus morrer na cruz do Calvário? Como que ele derramaria o sangue? Como que ele pagaria o preço da salvação? Então, assim, tudo isso fica complicado, ao crer no docetismo. Isso aqui era uma heresia que estava presente na igreja. Não houve assim uma igreja específica do docetismo, não teve. No entanto, algumas heresias da época adotavam o docetismo. Eles acreditavam nisso. Eles acreditavam que de fato Jesus era tipo um fantasma. Ele parecia ter um corpo, mas não tinha. Tópico 1.2. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. Então, assim, eles estavam ali se reunindo, pregando, ensinando e criam dessa maneira. Eles acreditavam nessa heresia e muitas vezes isso se espalhava, realmente se espalhava até mesmo dentro das igrejas sérias. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Então, a nossa ênfase aqui nessa aula é mostrar que Jesus foi um ser humano com todas as características do ser humano. Jesus teve sede, teve fome, ele dormia, ele cresceu como uma criança comum. Então, essa é a nossa ênfase. Então, Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria, no caso seus pais, vizinhos e primos, pastores, Simeão, Ana. Ou seja, Jesus ele foi um ser humano comum, normal, que teve amigos, que se relacionou com as pessoas, que vivia ali em Israel, tinha uma casa e tinha uma vida comum. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Então Lucas enfatiza isso, Lucas 2,40, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então aqui a gente observa que a Bíblia deixa bem claro, Lucas deixa bem claro que Jesus era uma criança comum, não era uma criança especial, com uma aura, uma luz, não, nada disso, era uma criança comum e crescia em sabedoria, em estatura, em graça, conhecimento de Deus. Então assim foi Jesus quando criança. 1.3. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Então aqui o escritor da revista optou por citar os 3 principais, no entanto tinha muitas outras heresias naquela época. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Então assim, o ensinamento de Cerinto era muito estranho, porque ele dizia que Jesus era filho de José e Maria, era um ser humano normal. No entanto, ele não era divino, ele não era nada especial. No batismo, o Cristo, que era divino, entrou em Jesus e ali sim, ele se tornou Jesus Cristo. Seria mais ou menos isso, tá?
Então, assim, algo muito estranho. Então, nesse sentido, o Jesus, no caso Jesus Cristo, o Messias, ele simplesmente estava ali no Jesus humano, mas só como se fosse um corpo emprestado, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então é um tipo de docetismo também, no caso que ele nega realmente o nascimento do Cristo, né, lá da Virgem Maria, desde criancinha. Então a gente acredita que Jesus ele já nasceu Deus, né? Ele não se tornou Deus no batismo, não, ele já nasceu sendo Deus. Alguns levam essa heresia assim para outro patamar, né? Vão dizer que ali esse Jesus, que era o ser humano, depois ele se tornou Cristo no batismo, na cruz, o Cristo abandonou o Jesus. Então, quando ele fala assim, Deus meu, por que me abandonaste? O que ele está querendo dizer ali é que, né, o Cristo saiu do Jesus e ele foi abandonado. Então, assim, uma coisa maluca, e existia esse tipo de heresia lá na igreja primitiva. Então, esse Cerinto ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Então, João estava em Éfeso e João estava combatendo essas heresias nas suas cartas. Um outro é o tal do Saturnino, né, que foi o principal representante do gnosticismo sírio. Ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Então, aqui a gente tem um docetismo puro, né? Que é aquele docetismo que afirma que Jesus simplesmente ele apareceu ali na forma humana, já adulto, né? No caso Jesus ele não tinha um corpo, então era simplesmente uma aparência, e ele teve todo o seu ministério nesse sentido, né? Então, mais uma heresia que vem do gnosticismo, que era uma heresia que estava muito presente ali na igreja primitiva, que dizia que a salvação ela vinha através da gnose, do conhecimento, de conhecimento superior. E o gnosticismo ele é bem amplo, então não vou entrar em detalhes aqui, porque realmente é bem complexo explicar sobre isso, mas eram heresias que estavam ali presentes na igreja primitiva. Vamos focar aqui na heresia que a gente está falando, que é a questão da encarnação e do nascimento virginal. E um outro é o Marcião. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou uma substância etérea. Então, assim, Marcião ele é muito estudado quando se fala do cano das Escrituras, porque ele foi o primeiro a elaborar um cânon. Por que um cânon, né? O que é um cânon? Um cânon é uma lista de livros inspirados. Então, assim, a igreja primitiva tinha as cartas de Paulo, os evangelhos, circulava e tudo mais, só que a organização desses livros como uma lista e falar assim, esses aqui são os livros inspirados, eles vieram muito depois, eu acho que lá no século III, se não me falha a memória. Tem um livro do F.F. Bruce que fala sobre o cânon das Escrituras, é um livro excelente que explica sobre isso, e tem um capítulo dedicado a Marcião. Então ele explica, né, que Marcião foi o primeiro a montar um cânon, só que o cânon de Marcião, ele vinha com alguns livros específicos escolhidos ali por ele e mutilados, várias partes retiradas que ele não concordava. Por que ele fazia isso? Porque Marcião dizia que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Então ele dizia o seguinte, que o Deus do Antigo Testamento não tem nada a ver com Jesus. Então Jesus não veio lá do Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento não têm nada a ver com Jesus, não aponta para Cristo. Então, assim, ele negava por completo o Antigo Testamento, negava tudo, não era somente a lei, era todo o Antigo Testamento, dizer que era um Deus diferente, que esse Deus do Antigo Testamento ele existia, ele criou o mundo, mas ele era um Deus mau, um Deus que exigia demais, e Jesus ele veio enviado por outro Deus, que é um Deus bom, um Deus maravilhoso. O Pai que Jesus apresenta não é o Deus do Antigo Testamento. Então essa era a heresia principal de Marcião. No entanto, Marcião não sabia explicar como que esse Jesus apareceu de fato. Ele não dava uma explicação plena e completa. Ele simplesmente dizia que Jesus era uma aparência. Jesus aparentava ser humano, mas ele não era um ser humano. Ele não nasceu de Maria. Ele não era um ser humano completo. Tem um livro aqui que fala sobre isso, né? Ele fala assim, ó, Marcião ensinava que Jesus não era verdadeiramente uma parte deste mundo material. Ele não tinha um corpo de carne e osso. Ele não nasceu realmente. Ele não era de fato humano. Ele apenas parecia um ser humano
com uma existência material como todo mundo. Então ele parecia um ser humano. Esse aqui é um trecho de um livro do Bart Ehrman, que é um outro livro que eu estudei aqui, né, que fala sobre isso. Então, para Marcião, Jesus aparentava ser um ser humano, mas não era. Então, assim, ele não dava uma explicação, tal, mas Jesus não nasceu de Maria, então ele negava tudo isso. Então, assim, várias heresias esse Marcião tinha. E ele montou uma igreja que sobreviveu por um bom tempo, ele era muito rico, ele tentou ainda ajudar a igreja com dinheiro e tal, tentando conquistar as pessoas, mas não deu muito certo. Então, assim, muitas pessoas seguiram Marcião, porque ele foi um movimento muito forte que eliminava por completo ali todo o Antigo Testamento. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo local, em Belém da Judéia, e época, no reinado de César Augusto, imperador romano. Lucas capítulo 2, versículo 11, diz assim, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então aqui a gente observa que está bem claro no Evangelho de Lucas que Jesus nasceu de Maria em uma cidade específica, em um momento histórico específico. O Evangelho de Lucas fazia parte do cânon de Marcião. No entanto, Marcião cortou os primeiros capítulos que fala do nascimento. Então, era mutilado, né? Era um Lucas mutilado, recortado, né? E ele gostava do Evangelho de Lucas porque Lucas era amigo de Paulo, né? Andava com Paulo e tudo mais, e ele gostava muito de Paulo. Então, Marcião ele tinha ali as cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Gálatas, para ele era mais importante, apesar de que ele também cortou algumas coisas, né, ali da carta de Paulo aos Gálatas, né, porque ele queria que se encaixasse na doutrina dele. Então, ele estava realmente negando o nascimento de Jesus como um ser humano, né? Então, a gente tem que ver que realmente Jesus ele foi sim uma figura histórica, ele nasceu em um momento específico. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, né? No caso, João 2,21, mas ele falava do templo do seu corpo. Então, o próprio Jesus, nos seus ensinos, se referia ao seu corpo, porque realmente Jesus tinha um corpo. E João faz questão de enfatizar isso porque ele está combatendo essas heresias. Abrindo mais um parêntese aqui, eu quero deixar bem claro que a questão do Jesus histórico é algo que está bem consolidado hoje nos estudos acadêmicos. E eu digo isso não somente nos estudos acadêmicos cristãos, mas até mesmo para aqueles que não são cristãos, aqueles que não acreditam em Deus, que enfim, aqueles que têm o propósito de fazer um estudo da história sem nenhum vínculo religioso, né? Então, assim, ninguém nega a existência de Jesus. Essa ideia de que Jesus não existiu e tal, foi uma invenção, foi uma criação, isso aí, assim, hoje em dia ninguém adota mais isso, tá? Então não é somente os crentes que falam de Jesus, não. É conhecido de todos que de fato Jesus existiu. E os documentos que nós temos hoje comprovam toda a história. São mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento e também fora da Bíblia, fora do Novo Testamento, tem vários escritos que falam de Jesus, da existência de Jesus, da morte de Jesus. A gente vai falar sobre isso mais no final da aula aqui. Mas assim, que fique bem claro que Jesus de fato existiu, ele foi uma figura histórica e ele foi o nosso Salvador. Tópico 2, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. 2.1, o que era desde o princípio. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 1. Né? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Então, assim, se você já leu os evangelhos, você já deve ter percebido que Mateus, Marcos e Lucas são muito parecidos. Eles são chamados de sinóticos. Por quê? Porque essa palavra sinótico, vamos abrir aqui um PDF, que é um PDF que faz uma introdução ao Novo Testamento, né? Então, introdução ao estudo do Novo Testamento do David Brodshile, que fala o seguinte, ó. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam uma área de incerteza no estudo do Novo Testamento. Esses livros foram chamados de evangelhos sinóticos, desde que o termo foi usado pela primeira vez e tal, por esse camarada aqui, em suas edições do Novo Testamento, olha só, 1774 e 1778. A palavra grega sonoral significa ver junto e chama atenção para o material comum a todos os 3, indica que eles são melhor compreendidos quando estudados juntos. Então, o que esse estudioso fez? Ele comparou os evangelhos e falou assim, esses 3 evangelhos são muito parecidos, de fato, eles precisam ser estudados juntos. Daí vem sonoral sinótico. Então, essa é a ideia, tá? Ver junto. Eu tenho que estudar junto. Bem, aqui tem um pequeno quadro que fala das
peculiaridades e das coincidências, tá? Então, assim, ó, esse quadro aqui compara, na verdade, com o Evangelho de Marcos. Então, assim, ó, 58% de Mateus e 41% de Lucas está em Marcos. Então, assim, Mateus e Lucas, muito provavelmente, eles escreveram baseado em Marcos, expandiram o material de Marcos. Tá? Isso aqui é uma controvérsia, tá? Alguns dizem que Mateus veio primeiro, outros dizem que Lucas veio primeiro, outros dizem que Marcos veio primeiro. Eu sou do time que acredita que Marcos veio primeiro. Então, primeiro Marcos escreveu seu evangelho e depois Mateus e Lucas, né, usaram Marcos para escrever os seus evangelhos, respectivos evangelhos, e expandiram ali o que está em Marcos. Por isso que a gente vê que é bem resumido, né? Então, 93% de Marcos está em Mateus e Lucas. Se você lê Mateus e Lucas, você já leu 93% de Marcos. No entanto, João, 8% apenas de João está em Marcos. Então, significa que João é muito, né, peculiar, ou seja, quase tudo que está em João está somente em João. Então, João é bem diferente dos outros e mostra mais a intimidade de Jesus, mostra mais o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Então, assim, João foi um discípulo amado, né? Ele estava sempre ao lado de Jesus, então ele deu o ponto de vista dele, o que ele viveu na prática. Isso é muito importante. Então, voltando aqui, os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. Mas na frente ele diz assim, pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. Isso aqui eu discordo um pouco porque ficou muito vago, né? O que é essa interpretação de Jesus? Porque assim, todos os evangelhos, eles foram escritos do ponto de vista dos apóstolos, da igreja primitiva, das pessoas que viveram ali, que conviveram com Jesus. E a gente acredita que o Espírito Santo estava inspirando o escritor. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, baseado também na experiência que eles viveram. Então, João simplesmente quis dar uma ênfase na divindade de Jesus e também na intimidade de Jesus. Se você ler Marcos, vai perceber que Jesus fala o tempo todo, olha, não conte para ninguém que eu realizei esse milagre, não conte para ninguém que eu sou o Messias. Tem meio que um segredo messiânico ali. Então está presente Marcos. Jesus está, né, operando milagres e tudo mais, mas ele não está o tempo todo falando que ele é o Messias. Na verdade, ele pede segredo. Já no Evangelho de João é totalmente diferente. Jesus chega e fala assim, eu sou a luz do mundo. Eu vim para salvar. E todos os eu sou que nós conhecemos, eu sou o alfa e o ômega, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, tudo isso foi escrito em João. Então, a ênfase de João é na divindade de Jesus e também na sua intimidade. A expressão o que era desde o princípio, no caso está lá na carta de João, 1 João, capítulo 1, versículo 1, parte A. É uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome, porque João escreveu o evangelho e escreveu a carta. Na carta ele colocou assim, o que era desde o princípio, e no evangelho ele colocou como? No princípio era o verbo. João capítulo 1, versículo 1. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então o verbo sempre existiu. Quem é o verbo? Quem é o Logos de Deus? Quem é, né, o ser todo-poderoso que participou da criação e tudo mais? É o próprio Jesus Cristo, que é Deus também, 100% Deus, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, que é o assunto da Trindade que a gente vai falar na próxima aula. Então aqui a gente observa que Jesus sempre existiu. Ele não passou a existir quando ele nasceu de Maria e tudo mais. Não, ele sempre existiu, ele sempre foi o Deus Todo-Poderoso. E ele encarnou, assumiu a forma humana para nos dar a salvação. O plano de salvação consistia em quê? O próprio Deus descer e viver como ser humano. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne. Então, assim, ele está o tempo todo falando isso. Ele deixa bem claro no versículo 14 lá do seu evangelho, logo no capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Vamos ler aqui João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça
e de verdade. Então João deixou bem claro no seu evangelho que Jesus, de fato, ele é o Deus Todo-Poderoso que encarnou, que viveu entre nós e que foi visto. Nós vimos a sua glória, vimos ele entre nós. Então, assim, nós estamos dando esse testemunho, nós acreditamos nesse testemunho. Alguém pode argumentar, mas se for um testemunho mentiroso, se eles tiverem inventado essa mentira e tudo mais. Assim, é pouco provável que alguém invente uma mentira e morra por essa mentira. É pouco provável. Geralmente, as pessoas morrem por uma filosofia que elas foram ensinadas desde criança e tal, acreditam naquilo e dão a vida por aquilo. Mas imagina uma pessoa que inventa uma mentira, ela cria a mentira. Aí, de repente, ela vai presa, torturada e tudo mais, e ela morre por essa mentira. Faz sentido isso? Não faz. Ninguém vai fazer isso. Entende? A criança, quando ela inventa uma mentira, inventa uma história, quando o negócio aperta, ela conta. Não, aconteceu assim, assim, assado e tal. Então, assim, ninguém vai preso por uma mentira que a pessoa própria inventou. Entende? Na hora que aperta, a pessoa conta. Então, os evangelistas, no caso, os apóstolos, eles morreram dizendo que Jesus é o Salvador, dizendo que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus realizou milagres, Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Eles viram Jesus, eles morreram por causa disso. Se não me falha a memória, é somente João que teve uma morte natural, mas também foi muito torturado. Então, todos eles pagaram um preço alto por acreditar, por crer em Jesus, por pregar essa palavra. Então, essa palavra é verdadeira. Ninguém morre por uma mentira que a própria pessoa inventou. Tópico 2.2, a reafirmação apostólica. No caso aqui a gente vai voltar para a carta de João, lá no capítulo 1, versículo 1, parte B agora, tá bom? O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. Então vamos lá. O que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então João está escrevendo aqui algo que ele viu, que ele presenciou. Ele não está inventando uma história e não é algo mentiroso, porque ninguém vai dar a vida por uma mentira, como eu já falei anteriormente. Não faz o menor sentido os apóstolos terem inventado tudo sobre Jesus. Na verdade, Jesus foi uma pessoa real e eles estavam com Jesus, e eles viram, eles tocaram em Jesus. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos. Claro, né? Se é com o olho é para ver mesmo. Mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Então vamos ler João 20, verso 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então, Jesus ele podia ser tocado. As pessoas tocavam em Jesus. Tomé tocou em Jesus. Sim, de fato, Jesus é um ser humano. Eu lembrei agora aqui de uma passagem bíblica, que é a passagem em que Jesus anda sobre as águas, né? Ali em Mateus, acho que é Mateus 14, lá pelo versículo 22 em diante, vai contar essa história, né, que Jesus andou sobre as águas, e o texto diz que os discípulos ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Então eles viram Jesus ali no escuro, andando sobre as águas, né, gritaram achando que era um fantasma, mas Jesus responde, né, ele fala assim: sou eu. Né? Então Jesus foi até eles, quando eles viram de fato que era Jesus, Jesus falou assim: não tenham medo, sou eu, e eles se acalmaram, né? E aí tem a outra parte que Pedro vai andar e afunda e tudo mais. Mas enfim, aqui só para deixar bem claro que Jesus não era, né, esse fantasma, um ser etéreo que aparentava ter um corpo. Não, ele tinha um corpo. Nesse episódio, os discípulos acharam que aquela figura era o fantasma, mas quando viram, né, chegou perto, que eles viram que era Jesus, de fato ali estava um ser humano. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ou seja, o credo dos apóstolos, que foi algo que escrito lá na frente, eles lembraram, né, do que aconteceu com Jesus e colocam o nome de Pilatos, que é um personagem histórico. Né? Então, ele sofreu sob Pôncio Pilatos. Ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Como está escrito em Romanos capítulo 1, verso 3, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, assim, Jesus, ele nasceu da descendência de Davi. Ele vem de uma descendência. E ele nasce como ser humano, como uma pessoa que participa da história. Então isso aqui é muito importante, né, a gente deixar bem claro que tudo que está registrado nos evangelhos, os nomes, né, os imperadores, a liderança, governadores,
todos são personagens históricos comprovados, conhecidos, e Jesus, né, faz parte aí dessa história. Vamos para o tópico 2.3, que diz assim: uma crença herética. Mais uma vez eu vou abrir um parênteses aqui para fazer uma observação. A gente não pode achar que devemos crer na Bíblia de maneira cega. Não, eu creio, está na Bíblia, eu tenho que crer e ponto final. É claro que a gente crê nos milagres, é claro que a gente crê no sobrenatural. No entanto, a nossa fé ela tem que estar fundamentada também nos acontecimentos históricos. A gente não pode ficar crendo em qualquer coisa de forma cega. Não é que a gente vai crer somente se comprovar historicamente, não é isso. No entanto, a gente tem que ter um bom senso de eu creio na Bíblia, será que esse livro é verdadeiro? Então vamos ver o que está nele e vamos comparar com o que tem na história e vamos fazer uma análise crítica de tudo isso para fortalecer a nossa fé. Porque tem muitas crenças por aí que creem em livros que não têm nenhum fundamento histórico. A gente vai falar do mormonismo daqui a pouco. Eles são assim. O livro dos Mormons não tem nenhuma comprovação histórica, nada. Todas as cidades que eles citam, os povos que eles citam, não tem nenhuma comprovação. Então, assim, eles têm uma crença em algo fictício, um livro de ficção. Nós não, cremos em algo verdadeiro. Então é muito importante a gente enfatizar isso. Nós cremos na Bíblia, que é verdadeira, ela é a palavra de Deus, mas ela não foi escrita no além. Não, ela foi escrita aqui na Terra por pessoas, por seres humanos que viveram na história, foram inspirados pelo Espírito Santo, e nós cremos no Jesus histórico, Jesus que realmente existiu e que é o nosso Salvador. Vamos lá, para o tópico 2.3, né? João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o doceta. A gente já falou um pouco sobre ele, né? Então, Cerinto era doceta, né? Pregava a ideia lá que Jesus aparentava ter um corpo. E os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do 1º século. Então, João ele foi o apóstolo que viveu mais tempo. Muito provavelmente ele era jovem, bem jovem, na época que ele conheceu Jesus. Ele deve ter morrido lá no final do ano 90 e alguma coisa, né? A gente não sabe exatamente, mas o 1º século vai do ano 0 até o ano 100, né? Então, João chega bem próximo ali da virada do século, ele foi o último a morrer, então ele presenciou, né, muitas heresias que surgiram ali na igreja primitiva. Então, nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Então, muitos crentes da época já estavam aceitando as ideias docetas. Por isso, o apóstolo esclarece e de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Então, João vai deixar isso bem claro na sua carta, 1 João, capítulo 4, verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, João, ele pega bastante pesado, né, com esses que negam que Jesus não veio em carne, né? Então, assim, aqui todos os docetas da época, todas as heresias da época, que dizia que Jesus aparentava ter um corpo, que Jesus era um ser etéreo, aquela coisa toda, todos estes, João diz que eles têm o espírito do anticristo. Ele não é de Deus, está negando, né, no caso, a encarnação do Verbo. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. Se não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 3, versículo 17 e 18. Paulo deixa bem claro que toda a nossa fé está fundamentada na morte e na ressurreição de Cristo. Então, assim, se Jesus não tem um corpo, como que ele morre sem um corpo? Não faz sentido. Se ele não morreu, então ele não ressuscitou. Então não faz sentido a nossa fé é vã, a gente está crendo em qualquer coisa. Então, assim, nós temos que entender que o testemunho dos apóstolos é verdadeiro, é fiel e verdadeiro. A nossa fé está fundamentada no testemunho dos apóstolos. E o que eles falaram é que Jesus de fato tinha um corpo, que ele viveu como ser humano, que ele morreu na cruz do Calvário e que ele ressuscitou e que nós também vamos ressuscitar e ter um corpo glorioso. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Na sua carta, a segunda carta de João, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e
o anticristo. Então, todos aqueles que não confessam que Jesus veio em carne, eles são enganadores, estão a serviço de Satanás, estão negando o fundamental da fé cristã. Não tem como ser salvo se nega a humanidade de Jesus. Tópico 3. Como essas heresias se revelam hoje? Então, a gente vai trazer para a atualidade. 3.1. Quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mórmons e a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Os Mórmons é uma seita perigosíssima. Eles têm crescido muito no mundo porque eles têm um esquema de evangelismo muito eficiente. Eles pegam os jovens, treinam esses jovens para evangelizar, ensinam outras línguas para esses jovens. Então, segundo o que eu já ouvi dizer, eles conseguem ensinar um novo idioma em 3 meses. Eles pegam os jovens, colocam confinado em uma casa. Não sei se é verdade isso, mas eu acredito que sim, que é perfeitamente possível. Eu já estudei bastante sobre essa questão de aprender outros idiomas, então é perfeitamente possível isso. Eles trancaram assim, o jovem dentro de uma casa 3 meses, só estudando o novo idioma. Dentro de 3 meses eles saem preparados para pregar em outro idioma. Então eles estão no Brasil, eles estão, enfim, na Europa, estão na África. Se você vê, né, jovens vestidos dessa forma que está aqui na imagem do slide, camisa branca, gravata, uma plaquinha pretinha, geralmente eles são americanos, tá? Eles vêm dos Estados Unidos, tá? Missionário, e aí vai nas casas, eles têm projetos sociais, falam muito de família, anda com a Bíblia também. Então, assim, eles conseguem capturar muitas pessoas aí. Só que, assim, eles têm heresias horríveis. Não dá para explicar sobre o mormonismo aqui nessa aula. Eu vou deixar um material disponível para você ler. Eu não vou prometer gravar nenhum vídeo, porque eu estou muito sem tempo, mas se eu tiver um tempinho eu gravo. Mas eu recomendo você ver o material. Vou mostrar aqui, vou ler um trecho só para você entender. Faz parte desse livro aqui, Guia de Seitas e Religiões. No meu vídeo que eu apresento a revista, eu indico esse livro. Tá? Então, assim, tem o material do judaísmo, que eu já compartilhei dele, do islamismo, que eu vou compartilhar agora, e do mormonismo. Tá? Tem aqui 24 páginas do mormonismo, pequeno, dá para você ler. Eu recomendo você ler, porque é uma seita perigosa que está no nosso dia a dia. A qualquer momento eles podem bater na sua porta. Não estão assim tão proliferados como Testemunho de Jeová, porque vem dos Estados Unidos, então ainda está se expandindo. Mas eu morei na capital aqui do Pará, em Belém, e perto da minha casa tinha uma igreja mórmon, né, que eles chamam Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Né? Então essa igreja era lá perto, era lotada. Igreja bonita e tudo mais. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. Olha só o que eles falam sobre Jesus. Ó. De acordo com a teologia mórmon, após o Deus Pai atual ter sido criado, ele cresceu como homem em outro planeta e depois se tornou Deus. Então, vamos comentar essa primeira parte aqui. Ó. Então, eles acreditam que Deus, o Deus que existe hoje, Deus Pai Todo-Poderoso, ele foi um ser humano no passado. E no passado, ele casou-se com uma mulher e aí ele morreu e se tornou um deus, ele assumiu o seu próprio planeta. E aí lá no seu próprio planeta, ele teve relações sexuais com a mãe Deus e teve milhões de filhos espirituais. Jesus era o primogênito desses filhos espirituais e Lúcifer o segundo. Deus Pai elaborou um plano para o resto de seus filhos espirituais, para que estes povoassem e vivessem na terra, para que fossem testados, para retornar a ele apenas após a morte. Essa é a razão pela qual escutamos algumas vezes os mórmons se referirem a Jesus como o irmão mais velho. Então Jesus foi escolhido para ser o Salvador e Lúcifer foi ignorado, então ele se rebelou. Os exércitos do céu derrotaram Lúcifer e o baniram para a terra, a qual, neste meio tempo, havia sido criada por Jesus e outros filhos espirituais. A maneira como Jesus nasceu na terra foi a seguinte: Deus Pai teve relações sexuais com Maria. Então, Jesus cresceu, casou-se e teve muitos filhos. Alguns mórmons acreditam, né, que Jesus era polígamo. Casou com Maria Madalena, com Marta, enfim. Muita heresia mesmo. Né? Então, assim, ele morreu na cruz, ressuscitou com um novo corpo e retornou para o céu, onde está esperando para ocupar um lugar próximo de Deus, que progredirá para os domínios ainda maiores. Então, assim, isso aqui é só um pouquinho das heresias mórmon, tá? Só um pouquinho, tem muito mais do que isso. Então, eles acreditam que Jesus, na verdade,
ele já existia da pré-existência de Cristo, assim como todos nós. Segundo eles, todos nós já existimos e quando nascemos aqui nessa terra é como se fosse, enfim, um teste, né? Então, tem a pré-existência e tem um teste. E aí Jesus já existia como Filho de Deus, ele foi criado por Deus e da relação do Pai com Maria nasceu Jesus aqui nessa terra. Enfim, como se fosse a encarnação, né? A encarnação, do ponto de vista deles, veio através de uma relação sexual física de Deus Pai com Maria. Olha só que absurdo, né? E, enfim, e aí as coisas vão ficando cada vez mais piores, né? Então, o mormonismo, seita perigosíssima, a gente tem que ter muito cuidado com eles, tá? A Igreja da Unificação é a Igreja do Reverendo Moon. Horrível também, muitas heresias. Ele vai dizer que Adão e Eva, eles foram colocados por Deus no Jardim do Éden para formar a família perfeita. E isso não deu certo. Eles falharam. E aí depois Jesus veio e casou-se com Maria Madalena para formar a família perfeita, mas Jesus morreu de forma prematura e não conseguiu realizar o plano de Deus. E o Reverendo Moon, né, que já faleceu, mas faleceu alguns anos atrás, mas quando ele criou essa igreja, eu acho que foi na década de 60, 40, por aí, enfim, tem um bom tempo, ele dizia que Deus tinha revelado para ele que agora eles formariam a família perfeita e tudo mais, enfim, coisas absurdas. Daí o pessoal acredita nisso e aí nega, enfim, que Jesus de fato é Deus, nega o nascimento virginal. E isso aí, do meu ponto de vista, muitas dessas religiões têm motivações financeiras, né? O Reverendo Moon, ele já morreu, mas ele deixou um patrimônio de milhões mesmo, iate, mansão, enfim, a família dele é muito rica, né? Então, assim, fundam igrejas com essas motivações, com as heresias mais horríveis que existem. Então, negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. Então, eles começam por aí. Então, quando você vê uma igreja, seja ela qual for, negar a concepção virginal, o nascimento virginal, negar que Jesus de fato encarnou, já é uma heresia. Tá? É um ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. Esse aqui é o Reverendo Moon que eu estava falando. É a Igreja Internacional da Unificação Mundial, enfim. Aí, se você quiser se aprofundar, eu recomendo você dar uma pesquisada. Eu não tenho nada em PDF falando sobre essa igreja aqui, sobre o Reverendo Moon. Eu tenho um livro físico que fala sobre ele. Aí não achei esse livro em PDF. Mas, enfim, vamos lá. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Então, Isaías 7,14 diz assim, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, é muito importante nós entendermos que a concepção de Jesus foi algo sobrenatural. Maria estava virgem e achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vamos ler aqui. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, Jesus nasce de Maria, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1,35. Então, a gente entende que Jesus ele vem de forma sobrenatural. Jesus nasce totalmente sem pecado e Maria era uma mulher comum, uma mulher normal. Maria não era sem pecado, a Bíblia não diz nada disso. Então, Maria foi uma jovem comum que foi agraciada no sentido de que ela recebeu um favor imerecido, ser a mãe do Salvador. 3.2. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca agnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado e que o populacho tomou por Jesus. Então aqui mais uma heresia, né, que vai negar a crucificação de Jesus. Vai dizer que Jesus, na verdade, não morreu crucificado e que foi outra pessoa que morreu no lugar. No caso aqui, Simão, o Cirineu, aquele que carregou a cruz de Jesus. Nesse caso aqui, ele morreu no lugar de Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. Então isso aqui foi uma heresia também que teve alguns adeptos ali na igreja primitiva. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Os muçulmanos, de maneira geral, reconhecem que Jesus foi um grande profeta, né? Está no Alcorão. O Maomé colocou lá, né? Alcorão 4:157. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria,
o mensageiro de Deus, embora não sendo, na realidade, certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas. Porém, o fato é que não o mataram. Então, na visão dos muçulmanos, Jesus não morreu na cruz. Não, assim, tem várias interpretações que eles dão. Alguns dizem que foi um sósia, outros dizem que, na verdade, Jesus aparentou assim morrer, né, mas foi tirado da cruz antes de morrer e se recuperou depois. Então, assim, nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Então, isso aqui é uma interpretação que eles dão. Tem outra, como eu falei, né, que, segundo eles, Jesus pode ter somente se machucado na cruz, mas não chegou a morrer. Então, isso parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. Então, observe que o escritor da revista está pegando uma heresia antiga e comparando com as atuais, mostrando que elas são iguais. Então, a Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, observe que Paulo deixa bem claro que Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, assim, ele de fato morreu, ele estava na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue, né? Ele expirou, ele entregou a sua vida, depois ele ressuscitou. 3.3, confirmação histórica. A confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Então, assim, está na Bíblia, nós acreditamos que é verdadeiro, é um testemunho verdadeiro e também é um testemunho histórico. Tá? Os historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Então, assim, a morte de Jesus não é algo que só os crentes acreditam. Não, isso está presente na história. Flávio José, historiador judeu, disse, olha só o que Flávio José vai escrever. Era judeu, tá? Ele fala assim, acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Então, Flávio José vai contar a história do ponto de vista dele. Olha que ele nasce após a morte de Jesus. Flávio José conhece a história, ele era um historiador, ele pesquisou e ele escreveu sobre isso, que Jesus, né, foi crucificado, ele morreu. O historiador romano Tácito, né, que viveu entre 55 e 117, escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Então aqui é um outro historiador que não tem nada a ver com a Bíblia, está escrevendo sobre história secular e tudo mais, vai falar que Cristo morreu, que Jesus foi, né, morto ali, né, no reinado de Tibério por Pôncio Pilatos. Uma Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Atos capítulo 1, verso 3. Então Jesus estava presente ali depois que ele ressuscitou e as pessoas viram, tem muitas provas sobre isso. E a gente pode fazer um estudo detalhado e argumentar de fato que Jesus ressuscitou, provas da morte e da ressurreição de Jesus. Então aqui a gente observou que teve alguns escritos extra-bíblicos que falam da morte de Jesus e da ressurreição. Não dá para a gente argumentar aqui em detalhes, mas tem alguns materiais, alguns livros que mostram de fato que Jesus ressuscitou, né? Então que ali é um testemunho verdadeiro e a gente não pode negar isso. Então a morte e a ressurreição de Jesus é fundamental para a nossa salvação. E para que isso aconteça, Jesus precisa ser um ser humano pleno e completo. Amém? Chegamos na conclusão da aula que diz assim: as expressões o verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Então aqui a gente observa que a conclusão mostra, né, é um complemento da lição, né, que de fato o verbo se fez carne e isso é fundamental para a nossa salvação, porque como o pecado entrou no mundo através de um ser humano, ele tinha que ser resolvido, né, o problema do pecado tinha que ser resolvido através de um ser humano. E esse ser humano não é um ser humano qualquer, foi o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Então nós temos, né, o Deus encarnado, que é Jesus, que viveu como ser humano, e Jesus morreu no nosso lugar e pagou o preço do nosso pecado. Aqui, o escritor da revista,
diz que Jesus estava sujeito ao pecado, né? Então entra uma polêmica se Jesus poderia ou não pecar. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o que nós sabemos é que ele não pecou. De fato, ele não pecou e ele foi lá e morreu na cruz do Calvário e pagou o preço que nós deveríamos pagar. Somente alguém sem pecado pode pagar o preço do pecado. Amém? Então que isso aqui fique muito claro na nossa mente, que nós possamos continuar pregando essa mensagem. A mensagem do Evangelho tem que levar em consideração todos esses aspectos da vida de Cristo. Aqui a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Então, se você é professor de EBD e usa o slide, vai ajudar bastante essas perguntas. Lembrando, nosso site ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp, na descrição do vídeo tem as informações extras aí que você precisa para falar conosco. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.